Brasil vai vibrando aí com o Mundial de Clubes, viu o Botafogo ser eliminado e Paulinho, cria do Vasco, dar a classificação e para muitos um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, porque vai fazendo o time avançar no Mundial de Clubes. O Vasco está testando jogadores sub-20 e sub-17, está buscando aí por reforços e também tem a questão dos treinamentos do técnico Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre futebol feminino também, né? Porque a seleção brasileira agora em julho vai jogar a Copa América do Equador e em 2027 nós vamos fazer aqui no nosso país, vamos sediar a Copa do Mundo de Seleções, certo? Hoje vai ter aqueles abraços, já está tudo anotadinho por aqui e vamos trazer outros assuntos também, tá bom? Antes aquele pedido tradicional, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá uma olhadinha aqui embaixo, né? Está vermelhinha porque você não é inscrito, pode clicar, não vai pagar nada não e dá o joinha sempre que entra no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Mas para que esse joinha é? É para o YouTube entender que você gostou do nosso conteúdo. Tá bom? Depois da vinheta a gente volta. Roda a vinheta. Um dos principais assuntos deste sábado é a vitória do Palmeiras 1-0 em cima do Botafogo. E olha que o goleiro John do Botafogo foi escolhido pelos internautas da FIFA o melhor jogador em campo e foi. Se não é o goleiro John, o time do Palmeiras teria feito mais gols. Não foi aquele Botafogo vibrante que a gente viu, principalmente diante do Paris Saint-Germain na Copa do Mundo, e o time realmente sentiu aí o efeito do calor. Wellington, o calor também para o Palmeiras. Pois é, só que o Botafogo sentiu mais e perdeu o jogo. O Paulinho, cria do Vasco da Gama, vendido pelo Atlético, pelo Galo, para o Palmeiras. Ele se recupera de uma cirurgia, ele não tem condições ainda de jogar o tempo todo, ou pelo menos um tempo do jogo, e ele entrou na segunda etapa, fez o gol no primeiro tempo da prorrogação e depois foi substituído. Gol bonito de perna esquerda, vindo do lado direito do ataque palmeirense e quase que o goleiro John fez a defesa numa bola que desviou no Alexander Barbosa. Então, cria do Vasco ajuda o Palmeiras a colocar o seu nome nas quartas de final e só com essa vitória de hoje o Palmeiras faturou mais 72 milhões de reais. Botafogo retorna ao Brasil e também a gente tem um detalhe, porque agora, fora do Mundial, o presidente da CBF, Samir Chaldi, junto com o Júlio Avelar, diretor de competições, já vão conseguir aí programar jogos que estão a definir do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo já com certeza adiantando o serviço e vamos ver nesse final de semana, início da próxima semana, como fica, por exemplo, o Flamengo diante do Bayern e como fica o Fluminense contra a Inter de Milão. Um dos jogos do Botafogo, esperando data, é justamente o clássico com o Vasco da Gama, esse jogo em julho, marcado para o Mané Garrincha em Brasília. Vamos ver se no início da semana que vem o Júlio Avelar já consegue montar o quebra-cabeça do calendário e marcar este jogo aí, certo? Falando do Vasco, um sábado em que o técnico Fernando Diniz vai observando a garotada do Sub-20, vai observando a garotada do Sub-17 e a gente vai esperando aí o técnico Fernando Diniz, que chegou a prometer nas entrevistas coletivas, olha gente, eu não conheço o elenco ainda direito, vou aproveitar essa parada para a Copa do Mundo para conhecer os novos jogadores e conhecer também quem se destaca no Sub-17, quem se destaca no Sub-20, até para ter um aproveitamento. E se tem um lado bom para o Vasco da Gama, é esse aí.
o lado ruim, lógico, é a parte financeira e também o fato de não estar numa competição tão importante como a Copa do Mundo de Clubes. Aliás, o presidente da FIFA foi perguntado hoje na TV Globo a respeito do Brasil ser candidato, e ele disse que recebeu com muito bons olhos, né, essa candidatura brasileira para sediar em 2029 o Brasil, que vai fazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. E já eu vou trazer o Arthur para falar com a gente. Gosto muito do trabalho do Arthur Elias, técnico da Seleção do Brasil, e a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu mandar 2 abraços especiais. Um com um abraço e com pedido ao Papai do Céu para dar saúde para ele, para dar recuperação ao Giovani, né? Um jogador que eu convivi na base do Vasco, depois no time principal. Ele teve um derrame cardiorrespiratório, está internado no Espírito Santo, não é bom o estado de saúde dele e estamos torcendo pela sua recuperação. O outro é para o Samuel. Samuel é um grande vascaíno do Rede Economia da Doc Lobo, né? E estou sempre encontrando com ele. Wellington, e agora? O Vasco vai melhorar? É a pergunta que eu ouço de todos os vascaínos, não é de um, não é só do Samuel, não. Todos os vascaínos fazem essa pergunta para mim. Wellington, e o Vasco vai melhorar? Eu vou dar a minha opinião. Não sou muito de dar opinião aqui no canal, mas essa parada tem esse lado bom aí, que pode encorpar o time. Quer ver? O David e o Estrela, que estavam no departamento médico já há um longo tempo, já estão treinando sem limitações, já estão dando o melhor deles aí já há uma semana. Então, o Fernando Diniz ganha mais uma opção. Pô, Wellington, o David ficou quase um ano sem jogar. É verdade. O Vasco viveu isso recentemente com o Jair e com o Paulinho também, mas voltaram, estão jogando, né? E então, a gente espera que o David recupere a forma física e técnica o mais rápido possível. E também a gente espera o Estrela, que é outro jogador extremamente talentoso. Wellington, você está enrolando aí, não falou de reforço. Pois é, minha gente. É muita especulação e nenhum nome assim cravado. Falar que o fulano vai chegar, que está tentando o ciclano, a gente até de vez em quando vai nessa aí. Mas contratado é quando, né, assina ali o contrato e manda para a federação, manda para a CBF, registra, faz a foto, aí sim está contratado. Eu vi na minha carreira jogadores serem anunciados por uma equipe, ir ao centro de treinamento, posar com a camisa. Você lembra do Fernando Macaé, que saiu do Bangu para jogar no Flamengo, acertou com o Flamengo na hora do almoço, de tarde o Emil Pinheiro, né, passou a mão no Fernando Diniz e no Fernando Macaé, e ele foi apresentado na equipe do Botafogo. Depois o Flamengo tomou outras 2 pernadas de anão do Emil Pinheiro. Os 2 times estavam concentrados fazendo a pré-temporada em Friburgo, e aí o Valdeir e o Carlos Alberto Dias estavam vindo para o Flamengo, chegaram no Flamengo e amanheceram no Botafogo, só para você ver como era naquela época. Já que eu prometi, o Arthur, né, ele é um grande treinador da seleção feminina do Brasil e a seleção perdeu para a França, mas da América do Sul foi a única seleção que fez um jogo com um dos gigantes da Europa no futebol feminino. E o Arthur Elias comenta com a gente esse vídeo da entrevista coletiva dele na TV CBF. Olha, eu acho que na Copa América a seleção da Colômbia está numa prateleira muito parecida, o futebol hoje é muito nivelado, né? Respeito muito a história do futebol sul-americano, né? Então todas as seleções melhoraram, estão mais organizadas, com um pouquinho mais de apoio, existem ótimas jogadoras jogando fora dos seus países, né? No futebol sul-americano hoje em dia.
Mas a opção por jogar contra uma seleção europeia, e assim será também em outros momentos, com seleções do mais alto nível, pelo estilo de jogo, por aquilo que a gente historicamente tem, que são as seleções que chegam numa Copa do Mundo e Olimpíadas na fase mata-mata, que é sempre o nosso objetivo, vencer competições. Então, quanto mais a gente enfrentar essas seleções e conseguir, né, dar essa experiência a jogadoras jovens, a um grupo, né, que vem se modificando e que vem sendo um grupo bastante aberto de observação de atletas, para o nosso grande objetivo lá em 27, eu acho que eu vejo que é muito importante. É claro que foi uma derrota muito doída, mas a experiência, né, de como a seleção se impôs e criou muito mais oportunidade do que a França, né, oportunidades, finalizações inclusive no gol, as chances, né, de o time fazer o gol sempre do Brasil muito mais alta do que da França. Então, fora de casa, com pouco tempo de preparação, né, muito desigual nessa data FIFA em relação ao adversário, eu acho que a gente tem sim pontos positivos nesse processo, né, e o resultado, claro que a responsabilidade maior é minha. Então, o Arthur Elias, que é o técnico da seleção principal feminina do Brasil, que joga agora em julho no Equador a Copa América da categoria. E a gente espera mais uma grande performance da seleção. Ele falou aí da Colômbia, né, que cresceu muito, não só no futebol masculino, mas no futebol feminino também. Quero o seu comentário aí. O que você está achando dessa Copa do Mundo de Clubes? E aí, Paulinho teria vaga nesse time do Vasco da Gama? Não é porque ele fez o gol que classificou o Palmeiras, não. Você traria de volta o Paulinho? Então falando também Gabriel Peck no Palmeiras. Eu vi esse negócio por aí. Deixa eu abraçar o Álvaro Pereira, que está em Duque de Caxias. Quero abraçar também o José Carlos Fontinelli, está em Altos, no Piauí. O Paulo Gomes, sabe onde está o Paulo Gomes? Está em León, lá na Espanha, lá na Europa. Alô, Paulo. Também o Carlos Eduardo Cabral, está sempre participando com a gente lá de São Gonçalo. O Adriano Eduardo, também de Santos Dumont, Minas Gerais. Quem mais aqui? O Sérgio Henrique, lá em São Vicente, em São Paulo. O José Saraiva, em Manaus. Quem mais que recebe o nosso abraço? O Marcelo Almeida, em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. E também o Edivaldo Ribeiro, que está na Baixada Fluminense, na querida São João de Meriti, recebendo também o nosso abraço. Meu amigo Samuel, do Rede Economia da Doclo, também recebendo o nosso abraço aqui nesse cantinho, que é muito legal. Quer receber o nosso abraço? Participa aqui, né? Deixa o seu comentário, deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Você viu que legal? A gente conseguiu hoje trazer todos os nossos ouvintes aqui com o nome e o nome da cidade. Fica muito legal a gente saber por onde anda o nosso canal. Espanha, Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, enfim. Manda por aqui a sua mensagem e se inscreva. O Wellington Campos FC não paga nada, dá joinha para fortalecer o nosso trabalho. Você não sabe como você vai enriquecer o nosso trabalho com esse joinha. Eu tomei o café, metade vai pro lixo, coitado. Tarde Mateus. Ah, não, pera, esqueci de responder a tua pergunta, né? Garota, o que você acha do Gabriel Pirani, que estão especulando no Vasco? Não estudei o Pirani ainda, cara. Lembro pouquíssimo dele jogando no Brasil. Vou ter que estudar caso realmente se concretize. Estou até pensando em subir vídeo sobre ele e o Brenner aqui. Talvez façamos uma live amanhã falando de Brenner e Pirani. Se eu conseguir um tempo para estudar eles agora à tarde, tem jogo do Botafogo às 4. Então, se eu conseguir um tempinho para estudar eles, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Mas uma coisa é que eu não sei até onde é verdade, né? Mas Elinho, Brenner e Gabriel Pirani, os três têm algo em comum. Os três trabalharam com o Diniz. Não sei se as especulações surgem por conta disso, ou se o fato do Diniz conhecer realmente pode pesar para indicar esses jogadores para o Vasco tentar buscar. O Brenner eu conheço bem, o Brenner acho que é bom jogador. Bom, foi muito bem no São Paulo com o Diniz. O Brenner cresceu muito com o Diniz. O Brenner era mais um segundo atacante, um cara de beirada, virou centroavante. Começou a se posicionar muito bem. O Brenner é um cara que
tem velocidade para jogar pelo lado, tem qualidade com a bola nos pés, não é tão alto, mas é forte no jogo aéreo, se posiciona bem na área, foi muito bem no São Paulo, foi negociado com o Cincinnati, se eu não me engano, foi no Cincinnati? Sei que foi para os Estados Unidos, foi muito bem lá, e foi negociado depois com a Udinese, só que chegando lá teve uma lesão muscular, perdeu 5 meses, então assim, chegou, você tem um período de adaptação, sofre uma lesão, muito tempo parado, voltou e não conseguiu se firmar na Udinese. Eu acho que para o Vasco, que precisa de mais um atacante, precisa de alguém para competir com o Verratti, ou para jogar, às vezes, até ao lado do Verratti, acho que o Brenner seria uma ótima contratação para o Vasco. Não sei como ele está agora, tem que ver fisicamente como é que está esse período todo na Udinese, jogando pouco, o quanto que impactou nele. Mas olhando para o Brenner em si, é um cara de 25 anos de idade ainda, sabe fazer, finaliza bem com as duas pernas, o Brenner tem qualidade para jogar com a direita, com a esquerda. Falei que não é tão alto, mas é bom no jogo aéreo porque se posiciona bem, tem velocidade, é um cara que não desiste das jogadas, conhece muito bem a ideia de jogo do Diniz, e aí entra no que a gente falou, inclusive, em relação a que o próprio Admar Lopes falou na coletiva sobre o jogador chegar já adaptado. Então, o cara que conhece futebol brasileiro, é brasileiro, jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, trabalhou com o Diniz no São Paulo e no Fluminense, então conhece muito bem não só o futebol brasileiro, mas a ideia de jogo do Diniz, ou seja, uma adaptação à ideia, ao modelo de jogo, seria muito mais fácil. Então, acho que o Brenner seria um cara que encaixaria muito bem no coletivo do Vasco, no elenco do Vasco, porque não só por já ter conhecido, por já conhecer o Diniz, mas principalmente por ter qualidade também. Foi o que o próprio Admar falou. Primeiro, obviamente, qualidade. Segundo, questão financeira. Ele está na Udinese, o Udinese fez um investimento alto nele, mas como teve lesão, teve problemas lá, está meio que escanteado, então pode ser interessante para o Udinese o empréstimo, o que seria para o Vasco ideal. Você gasta pouco, você utiliza o jogador, e você pode até lá na frente, se tiver oportunidade, finalizar, fechar uma compra dele, caso haja interesse, caso ache interessante. Mas você não compromete obrigatoriamente um valor alto numa compra. Acho que seria, para mim, essa forma de contratação melhor que o Vasco poderia fazer. Mas precisa de alguém para ou jogar junto do Verratti, ou revezar com o Verratti, ou até botar o Verratti às vezes no banco. Mas você precisa ter primeira opção, para pensar num Verratti saindo aos 15 do segundo tempo quando não está bem, sendo reserva em algum jogo, até para diminuir a minutagem, render mais, você precisa ter pelo menos alguém da função. E o Vasco, nesse momento, não tem um reserva para o Verratti, ou alguém para disputar a posição com o Verratti. De maneira geral, o Vasco não tem outro centroavante. O Brenner acho que se encaixaria muito bem dentro do perfil buscado pelo Admar Lopes, pelo Vasco de maneira geral. O Elinho é outro. O Elinho é um ponta. O Vasco tem o Ryan, então assim, tem que ver essa possibilidade do Ryan sair ou não. Acho que o Vasco só traria o Elinho caso o Ryan saia, porque acho que são jogadores que jogam na mesma posição. Não vejo o Ryan indo para o banco, também não vejo o Elinho ficando no banco. Então, acho que seria, claro, para elenco, seria muito bom você ter opções ali, mas não sei a grana, o investimento disso, né? O Elinho é um cara que saiu em alta aqui, jogando muito bem no Red Bull Bragantino na temporada passada, então não vejo ele saindo do México, fez um alto investimento, assim, de bobeira, né? Acho que, a não ser que realmente o efeito Diniz tenha um peso, né? Trabalhou junto com ele no São Paulo também, assim como o Pirani trabalhou com ele no Santos. Acho que trabalhou com ele no Fluminense também. Mas é isso. Quando tiver mais informações sobre o Pirani, a gente fala sobre eles aqui, talvez amanhã. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que está no mercadão da bola, em busca de contratações para o Fernando Diniz. Também tem alguns jovens garotos da base subindo, né, para reforçar o elenco principal, mas é bem provável que o Vasco aí faça 3 ou 4 contratações nesse mercado, nessa janela de transferências que vai abrir agora nesse mês que vai vir aí em julho, né? O Vasco está sondando a situação do Igor Coronado do Corinthians. Igor Coronado que está de saída do Timão, salário milionário. O Vasco até se assustou com os números, né, envolvidos do Igor Coronado, mas pretende aí saber mais informações e se der aí, quem sabe fazer uma proposta de empréstimo ou até mesmo de comprando o jogador. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!